Salve simpatia! Bom estarmos juntos novamente nessa sequência de vídeos que eu espero que você acompanhe. A ideia é a gente bater um papo sobre os apóstolos, os primeiros seguidores de Jesus, pensando neles exemplos daquilo que devemos fazer e daquilo que devemos evitar e guardar os nossos corações. A ideia com isso, então, é que nos passos desses primeiros seguidores, a gente consiga balizar um cristianismo mais legítimo, mais saudável, sem fantasias e que nos conduza à posição de pessoas melhores. Começamos essa série falando sobre o Pedro. O Pedro, você vai encontrar nas páginas da Bíblia Sagrada, em João capítulo 1, a fala de que André, irmão de Pedro, seguidor de João Batista, ouviu a mensagem de Jesus, teve um tempo de convivência ali com Jesus, ficou maravilhado com as palavras do mestre, e a sua primeira providência quando deixou aquele tempo de ensino aí foi ir ao encontro de seu irmão e dizer: ó, já encontrei o Messias. Pedro tem esse primeiro contato com Jesus, Jesus o acolhe de maneira muito positiva e todo aquele anseio espiritual ali é saciado em Jesus, mostrando que buscas espirituais intermediárias que eu tive, que você teve e eventualmente vem tendo, preparam o nosso caminho para nos desligarmos apenas do aspecto material, apenas desta existência, e olharmos para além e reconhecermos que existe algo para além da nossa compreensão, para além deste mundo físico. Então é um estágio aí de preparação que se concretiza, ou que deve ser pleno, quando nós encontramos a Jesus. Foi isso que aconteceu com André, que já vinha buscando algo superior na figura de João Batista. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro começa a caminhar com Jesus, e em Lucas capítulo 5 nós vemos um evento magnífico onde Jesus pede o barco de Pedro emprestado, utilizando aquele barco como um local de pregação para anunciar a mensagem do Evangelho. E logo após esta utilização, Jesus fala: pode colocar seu instrumento de trabalho de volta à função original, e eles pescam muitos peixes. Pedro fica surpreso, fala para Jesus: Jesus, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. A busca se inicia. A busca tem um avanço significativo quando nós conhecemos a nossa condição de alguém que não tem as respostas e de que existe uma superioridade na pessoa de Cristo Jesus. Mas a busca se concretiza de uma maneira ímpar quando essa percepção aponta não para que Jesus seja uma pessoa especial tão somente, mas para que ele seja Deus. E isso está registrado em Marcos capítulo 8. Eu quero ler para você, começando no versículo 27, Marcos 8 diz assim: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista. Outros dizem que tu és Elias. Outros ainda dizem que é algum dos profetas. Então lhes perguntou Jesus: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro disse: Tu és o Cristo. Então começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se para Pedro, olhando-lhe nos olhos, disse: Para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Normalmente, pelo menos na contemporaneidade, até com alguma associação com ferramentas da psicologia, as pessoas têm associado Pedro a um tipo de gente,
Há um tipo de gente impulsiva, criaram algumas classificações, sanguíneo, eu não sei falar esses termos, eu quero falar para você o que eu percebo aqui na Bíblia e quero chamar a sua atenção para algo bastante significativo e que é exigido de você. A percepção de que eu e você, assim como Pedro, reagimos às situações da vida. Somos colocados muitas vezes diante de dilemas onde devemos escolher um dos caminhos, onde temos mais de uma resposta e às vezes até respostas contradizentes, e na ausência de respostas, ausência de solução para os problemas, na ausência de respostas, a imobilização, a apatia, na ausência de respostas, o prejuízo de deixar de resolver questões da vida, de deixar de avançar. Não quero tratar Pedro como um tipo de gente, o que poderia fazer você pensar assim: isso aqui serve para ele que é impulsivo. Eu quero tratar Pedro como eu e você, que somos exigidos diante da vida. E aí, diante da exigência da vida, este trecho que lemos de Marcos capítulo 8, começando no versículo 27, nos ensina algumas verdades que você deve guardar de todo o coração e deve se dedicar a elas. A primeira verdade é que precisaremos nos posicionar. Cedo ou tarde seremos cobrados com relação às nossas percepções, com relação ao lado em que estamos, às nossas convicções, a nossa crença, aos nossos valores. E neste fato de sermos cobrados, podemos perceber o amor de Deus, a iniciativa de Deus, podemos perceber neste fato de Pedro sendo cobrado: quem os homens dizem que eu sou? Podemos perceber a manifestação de cuidado e de carinho que o Senhor Jesus tem para com seus discípulos. Você vai falar assim: pastor, mas cuidado, carinho, como assim? Está fazendo uma pergunta que não tem nada a ver? Cuidado e carinho sim, porque a vida exige de nós respostas, posicionamentos, e esses posicionamentos podem nos deixar em condições constrangedoras, pode levar-nos à contradição conosco mesmo, pode nos levarmos inclusive à condenação. Quando Jesus se antecipa, ele pergunta primeiro, vai solidificando convicção do coração: e aí, Pedro, quem eu sou para você? Pedro já vai preparando o coração e já vai ficando habilitado para aquilo que vem à frente. Quando Jesus faz essa pergunta, ele cria um gancho para poder explicar as próximas etapas, ainda que sejam amargas. Olha, eu serei rejeitado pelos escribas, fariseus e posteriormente morto. Quando você diz, Pedro, que sabe quem eu sou, que eu sou o Cristo, você precisa entender a missão do Cristo. Lá na frente da história, o Pedro foi cobrado por ele mesmo. E só essa resposta que já vinha amadurecendo dentro do seu coração pôde protegê-lo. Quando no momento de dúvida ele achou que toda a esperança tinha acabado, que o sonho chegou ao final. Lá na frente, quando Jesus é preso, naquele pátio, naquela área de julgamento, uma jovenzinha, uma empregada, alguém desprezado da sociedade, olha para Pedro e fala: olha, ele é um dos seguidores de Jesus, ele faz parte da quadrilha. E Pedro nega a Jesus. E o Evangelho de Marcos diz que Pedro, negando a Jesus, ele ouve o galo cantar e chora amargamente, porque Jesus havia dito que isso aconteceria. A vida vai nos cobrar. Algum momento a vida vai cobrar. E o problema não é uma pessoa externa cobrar a você. O problema não é você ser questionado da sua fé por alguém, inclusive que nem alimenta a fé, ou que está querendo ver o circo pegar fogo, como o caso da empregada ali naquele pátio. O problema nem é você ser cobrado por você mesmo. O problema é você ser cobrado no campo das suas emoções, da sua espiritualidade, cobrado por vozes que vão falar: e aí? E agora? Quem vai te socorrer? E agora? Quem vai te ajudar?
A gente está entrando num momento no Brasil que os suicídios começam a tornar-se mais frequentes. E seguramente, um bom número de pessoas, poderia até afirmar, todas as pessoas que se suicidam, sendo elas pessoas mentalmente capazes, elas o fazem por uma falta de esperança, por uma falta de uma resposta positiva a essa situação. Quando Jesus pergunta isto para Pedro, um ato de amor que prepara-o para o que vem pela frente. E haverá um dia na história que nós não seremos nem cobrados por nós, nem por terceiros, nem por vozes do além, nem por demônios que tentarão nos questionar e nos roubar a esperança. Nós seremos cobrados pelo próprio Deus, que perguntará: e aí? Quem foi Jesus para você na vida? Antes desses dias amargos, antes desses dias pesados, a oportunidade dada por Jesus de, na sequência da vida, já construir os próximos passos sabendo quem Ele é. E neste conhecimento, encontrar tranquilidade, paz e poder seguir em frente com um caminho bem traçado. Seguirei sabendo que tenho um bom mestre. Se em primeiro lugar a vida vai nos cobrar um posicionamento, nós precisamos de uma maneira muito firme, muito sólida, acertar neste posicionamento. E é óbvio, todas as pessoas que tomam alguma decisão, ninguém erra querendo errar. Talvez uma minoria erre premeditando o erro, só com uma falha de caráter muito grande. Pessoas boas erram querendo acertar. E aí, da onde virá o nosso acerto? O nosso acerto vem de Deus, de um contato com Deus, de uma comunhão com Deus, de interessar-nos pelas coisas de Deus e de responder positivamente à voz de Deus. Assistindo este vídeo, você tem uma fala da voz de Deus. Olha, defina quem é Jesus para você, para que você tenha um lugar seguro para se posicionar, para que você tenha convicções e você entenda da história para além da história. Acertar vem de um contato com Deus. O Pedro vinha construindo uma história de intimidade. O Pedro vinha construindo uma história de conhecimento. Pedro vinha construindo uma história de deixar-se conhecer pelo Senhor, de revelar as suas mazelas, de revelar os seus erros, de, como foi citado em Lucas 5, cair de joelhos aos pés do Senhor e falar: tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. E nessas práticas ele foi crescendo para chegar à resposta positiva. E a resposta positiva nós lemos aqui no verso de número 29. Para você, Pedro, quem eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o prometido de Deus. Veja então que nós devemos e nós seremos cobrados, por isso devemos nos posicionar, devemos acertar. E ainda não te respondi de onde vem a resposta certa. A resposta certa vem de Deus. Mateus vai deixar muito claro que diante dessa resposta de Pedro para Jesus, o outro evangelho sinóptico diz que Jesus olhou para Pedro e falou: muito bem, Pedro, não foi a carne nem o sangue que revelou isso para você, foi o próprio Pai que falou essas questões no teu coração. Ou seja, a resposta certa vem de uma convivência construída com Deus, de uma vivência construída numa jornada que aumenta a sua sensibilidade, que permite que a voz de Deus seja identificada, que remove os ruídos externos. Deixa eu te falar uma coisa. O grande acerto de Pedro nesta jornada de amizade e de percepção e de posicionar-se cada vez mais em direção a estar sensível à voz de Deus foi não dar ouvidos a terceiros. Alguma coisa muito íntima entre ele e Deus, alguma coisa que poderia ser transformada numa declaração positiva,
dele para com Jesus. Não ouça terceiros. A visão de terceiros é uma visão distorcida. A visão de Deus nos permite olhar para frente. Exatamente, porque humanamente eu só posso olhar para trás. Só posso chegar a conclusões daquilo que eu já vivi, daquilo que eu já vi na história, daqueles parâmetros de comparação que já foram de alguma maneira operacionalizados. Por isso as pessoas disseram, olha, para alguns você é o João Batista, porque João Batista era um cara legal e fez coisas boas, e você é um cara legal e está fazendo coisas boas. Para alguns você é Elias, porque Elias fez grandes sinais e você está fazendo grandes sinais. Para outros você é um dos profetas que anunciaram grandes verdades de Deus. Todos esses apontamentos são verdade em relação a Jesus. Jesus fez sinais, Jesus anunciou verdade, Jesus foi duro com aqueles que não estavam no caminho. Mas tudo isso eram visões parciais. Deus pode dar a visão integral. Se em primeiro lugar eu pedir para você se posicionar, e esse posicionamento passa por definir quem é Jesus na sua vida. Em segundo lugar, eu peço para você acertar, e este acerto virá de você buscar a pessoa do Senhor e falar, Senhor, revela verdades no meu coração, Senhor, eu quero te conhecer mais e melhor. Em terceiro lugar, eu quero falar para você que essa história do Pedro ensina-nos a realidade de guardar o coração. É preciso guardar o coração. Já podemos até usar o termo futebolístico, que com frequência acontece de algum time entrar de salto alto no campo, e por entrar de salto alto no campo acabar perdendo a partida. Quero falar para você que é necessário você se posicionar. Isto mesmo, guardar o coração. Guardar o coração é não imaginar que por causa de um acerto você já ganhou. E a questão do salto alto é exatamente essa, né? Achar que um resultado positivo fará de você alguém positivo em todas as circunstâncias. Eu lembro nos meus dias na década de 90 como estudante de engenharia, eu, por uma questão que eu nem consigo explicar direito, fui agraciado com o privilégio de responder uma pergunta que há muitos anos um professor de máquinas de levantamento fazia, e o professor, que era muito duro, muito cruel e que todos tinham medo dele, acabou me elogiando e falando, olha, em todos esses anos lecionando, é a primeira pessoa que responde essa questão. Por conta disso eu fiquei vaidoso, eu achei que eu era o cara, mas como eu disse, foi a pura sorte. Até hoje eu não sei de onde saiu aquela resposta tão precisa. E no dia de entregar a prova, aquele professor duro, cruel, olhou para mim e falou, a única coisa boa que você fez na vida foi aquela resposta. Trata de estudar, porque isso não resolveu a sua prova. Aquela resposta positiva foi apenas uma resposta positiva. A vida seguiria cobrando outras respostas, colocando outros desafios no caminho, e uma resposta positiva não garantia a nota daquele momento em que eu precisava para ser aprovado. E se eu não sou o bastante, se a minha mente não desperta para a realidade de que aquilo foi só uma resposta, eu teria sido reprovado naquela matéria. E na vida é assim. Às vezes você pensa que por conta de um acerto, de uma coisa boa que você faz, você vai tá garantido e ter condições diferenciadas. Observe que o texto nos diz que o Pedro chamou a Jesus, versículo número 32. Diz assim, mas Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo. De maneira alguma, Jesus, vai passar por isso? O que é isso? Não, o Senhor é nosso Messias. Uma resposta certa criou uma condição errada, e Jesus falou uma das palavras mais duras para Pedro que a gente encontra na Bíblia Sagrada. Disse, para trás de mim, Satanás. Basicamente, porque é muito fácil você passar de instrumento de Deus para instrumento do diabo. É muito fácil você passar da condição de alguém que tem uma boca que fala uma verdade eterna, tu és o Messias, para uma boca que fala algo trágico
e demoníaco. Não pode acontecer isso com o Senhor. E quando Jesus fala para trás de mim, Satanás, ele está dizendo: quem determina a história não é o Satanás. Quem determina a história não é o homem. Quem determina a história não é você, Pedro. Deus tem uma sequência que precisa se estabelecer. Deus tem verdades que precisam se cumprir, ainda que dolorosas. Então, cuidado para você não ficar de salto alto. Cuidado para você não achar que um acerto te coloca numa posição de destaque e que você é o padrão. Cuidado para você não ser Satanás. Pastor, como é que a gente é Satanás? Você é Satanás quando quer as coisas do seu jeito. Você é Satanás quando as verdades de Deus não te interessam. Você é Satanás quando você acha que a lógica de Deus ela não é a melhor. Você é Satanás quando você diz, ainda que sem palavras, aquilo que Deus idealizou para mim não tá bom. Eu não confio em Deus. Confie em Deus. Os planos dele, ainda que sejam amargos num primeiro momento, resultarão num fim doce. Aí você pode entregar a sua vida ao Senhor, pode viver esses processos de crescimento que às vezes exigem um pouco de nós, mas que nos deixam mais enrubescidos, mais fortes. Aí você pode subir um outro degrau e ter a convicção da salvação. A minha fala para você nesta oportunidade é que com este discípulo, com este apóstolo Pedro, nós aprendemos que a vida traz para nós dilemas. Que todos nós podemos responder de maneira positiva ou negativa. Que responder positivamente e negativamente pode ser até algo muito próximo. Meu olhar sobre Pedro mostra no aspecto positivo que nós podemos crescer. Nossa relação com Deus não é estagnada, é uma relação dinâmica, gostosa, reveladora, que nos coloca em contato com o próprio Deus. Por isso, desde já, não desperdice esse amor de Deus que faz com que você vá se preparando. Posicione-se agora. Por isso, desde já, não arrisque com alternativas tolas ou quem sabe até com uma postura instável ou aleatória, sem bases. Posicione-se, mas posicione-se de maneira positiva, buscando em Deus as respostas. Por isso, desde já, você que já está respondendo de maneira positiva, siga em frente dizendo: eu quero, Jesus, que Tu sejas Senhor da minha vida. Aquilo que o Senhor determinar, eu quero que se cumpra em mim. E Jesus disse, e nossa história termina assim no capítulo número 8, apesar de nós não termos lido, o versículo 38 diz: porque qualquer nesta geração adúltera e pecadora que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Quem se envergonhar de Jesus, Jesus se envergonhará dele. Mas não vai ser o seu caso. Você vai com toda certeza refletir neste amor, vai refletir nessa disposição, nessa sinalização de Deus, de te apontar um caminho, de dar todos os recursos para que você trilhe da melhor maneira o caminho, de salvar você de si mesmo, protegendo e levando você aos melhores resultados. Quero agradecer a sua atenção e quero desejar que estejamos juntos em breve falando de outro apóstolo da Bíblia, outra pessoa que viu a sua vida transformada e viveu o melhor por conta do convívio com Jesus. Eu sou Robson René, pastor da Igreja Batista de Arthur Alvim. Espero que nos encontremos em breve. Que Deus te abençoe.